E aí, pessoal, beleza? Eu quero falar hoje sobre dúvida versus incredulidade. Qual a diferença entre eles? Olha que interessante. Nós, seres humanos, muitas vezes a gente questiona tudo e todos. Às vezes vem medo, insegurança, vem tudo para nos atacar, principalmente a mente. Vem várias vozes. Vem as vozes do mundo, as vozes do diabo, as nossas vozes, a voz de pai, mãe, irmão. Só que muitas vezes, por ter muitas vozes, a gente não consegue identificar quando é a voz de Deus. E principalmente, quando a gente tem alguma dúvida. Para onde que a gente está indo? A gente está indo para o Google? A gente está indo para as pessoas erradas? Por que, que a gente não vai para o próprio Criador e pergunta para Ele os nossos questionamentos, as nossas dúvidas? Olha que interessante, eu vou falar sobre três pessoas hoje. Eu vou falar sobre Zacarias, sobre Maria e sobre o apóstolo Pedro. Eu vou falar como que uma dúvida ela pode se transformar em incredulidade. E não necessariamente uma pessoa incrédula é uma pessoa ateia. Ela pode estar na igreja e não crer. Até porque uma pessoa que diz que crê e não obedece, ela não está crendo. Ela é mais ateu do que o próprio ateu, porque ele não crê e ponto final. Agora, se eu falo que eu creio e eu não obedeço, é porque eu não creio. A primeira pessoa que eu quero falar é sobre Zacarias. Agora, olha que interessante. Zacarias era sacerdote. Ele conhecia isso daqui melhor do que eu e você junto. Ele sabia das leis, ele falava de Deus, ele falava de boca cheia de Deus. Só que aparece o anjo Gabriel para ele, na frente dele, e anuncia que ele vai ser pai. Ele já está velho, a mulher dele já está velha, mas anuncia que ele vai ser pai. O próprio anjo aparece na frente dele e ele não crê. O mesmo anjo vai aparecer agora para uma jovem virgem. Para uma jovem pura, virgem, que não é culta, que mora em um lugar que ninguém dava nada, mas a reação deles vai ser totalmente diferente. Se você for lá para Lucas no capítulo 1, no versículo 18, Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que estas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Olha só, o anjo está na frente de Zacarias. Zacarias ele estava no templo. E ele não teve a fé para acreditar. Humanamente falando, ele ficou mudo. Mas espiritualmente falando, ele estava cego. Ele não conseguiu ver as coisas espirituais de Deus. Ele foi totalmente carnal. Agora, se você virar a página, o mesmo anjo vai aparecer para Maria. E vai falar que ela vai dar a luz a Jesus. No versículo 25, já vai estar falando. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Ou seja, ela tentou imaginar, ela só ficou confusa. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. No versículo 34, aí está o segredo. Maria estava com dúvida e ela perguntou. Só que Deus sabe o que tem no nosso coração. A incredulidade, ela tem uma raiz de orgulho. Você não dá glórias a Deus, você já deixou de acreditar nas promessas de Deus. E isso se transformou em um pecado. Incredulidade é pecado. Ter dúvida depende de você, se aquilo vai se transformar em pecado ou se você vai levar a dúvida até a fonte. E a fonte é Jesus, a fonte é a palavra de Deus. Maria, ela questionou o anjo, ela perguntou para o anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo fez questão de responder ela, porque ela era pura, ela era meiga. E é assim que a gente deve ser, igual uma criança. A criança, ela confia tanto no pai. Tudo que o pai ele foi fazer,
ele for falar, a criança acredita. Por quê? Por causa do coração dela. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. No versículo 47, você pode ver que mesmo Maria ainda não tendo prova que o menino estava dentro da barriga dela, ela já começa a louvar a Deus pelo milagre dela. Minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e agora em diante todas as gerações me chamarão abençoadas, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. O mesmo anjo apareceu para um crente antigo de anos, e agora o mesmo anjo apresenta para uma serva humilde. O coração dela cria em Deus. O coração dele talvez só sabia isso daqui na letra. Ela conhecia Deus pelo Espírito. Isso é muito forte. Eu quero... O último caso que eu quero falar é sobre o apóstolo Pedro. Pensa você ser especialista em algo. Pensa você fazer uma faculdade, um curso, e você ser craque, você ser fera na sua área. Pedro era fera em pesca. O questionamento é, ele foi pescar à noite e não pescou nada. Jesus vem e pede para ele ir para o outro lado, pescar, lançar a rede. Pedro não poderia ter questionado, caramba, eu sei tudo de pesca, eu sei que não vai dar em nada. Pedro ficou com dúvida, mas olha a reação dele. Isso está em Lucas, no capítulo 5, no verso 4. Quando terminou de falar, Jesus disse a Simão, que é Pedro, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Agora vem o segredo. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Pedro preferiu obedecer do que entender. Ele não precisou nem entender, porque o milagre já estava ali na frente dele. Vai ter várias vezes que você vai ter uma opção. Ou você vai querer entender, ou você vai ter que obedecer para ver o seu milagre. Eu vejo uma seguinte situação. Quando eu estou com dúvida, eu tenho uma opção. Ou eu me ajoelho e pergunto para Deus me ajudar naquele questionamento. Ou eu posso procurar uma pessoa de Deus também. Mas quantas vezes eu fiquei com dúvidas sobre Deus, sobre várias coisas, eu fui para o Google, me lotei de mais dúvidas ainda. Porque tudo que o diabo quer é que a sua dúvida se transforme em incredulidade. Uma vez eu fui procurar no Google se Deus existia, muito tempo atrás. É tanta teoria do Google. E o diabo sabe muito bem como manipular essa ferramenta. Muito bem. Eu lembro que eu fiquei com dor de cabeça de tanta dúvida. Muita dúvida. Eu lembro que eu me ajoelhei no meu quarto. E eu falei para Deus, eu não consigo mais acreditar. Me ajuda, por favor. Eu estava tão desesperado que eu abri a Bíblia. Assim que eu abri a Bíblia, eu só falei, fala comigo. Quando eu abri a Bíblia, eu nunca me esqueço disso. Estava bem assim, Deus responde a Jó. E a passagem era assim, aonde que você estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde que você estava quando eu separei o mar da terra? Era mais ou menos isso. Eu sei que aquilo foi uma resposta para a minha vida. Aquilo me deu uma graça, sabe assim? Eu pude entender que realmente a dúvida, você tem duas opções. Ou você se lança para a palavra de Deus e para Deus, para Ele te responder, para Ele te confortar. Porque quando você obedece, se cumpre a passagem que fala que Deus dá aquela paz que excede todo o entendimento. Mas quando você vai
você começa a não dar mais crédito para a palavra de Deus, aquilo vai se transformando em incredulidade. Aí alguém vai te falar que Deus vai te curar, que Deus vai te proteger, daí você, aquilo ali para você, mas tanto faz, porque a sua fé morreu. Então que hoje você fique como Pedro, que ele prefere obedecer do que entender. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus, viu?